Olá amigas, olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto Muda-te, onde estamos aprendendo com o Espírito João Nunes no livro Muda-te, da editora Fonte Viva. Olá, queridos e queridas amigas e amigos, nós estamos aqui hoje com o capítulo 24, onde vamos falar da indiferença para a compreensão. E o nosso querido João Nunes já nos traz essa questão do homem novo que nós necessitamos ser. Porque muitas vezes, na nossa caminhada, do nosso processo evolutivo, temos essa tendência a ser indiferentes com algumas questões, tanto da nossa vida, quanto indiferente, às vezes, com o nosso próximo. Mas o homem novo, nos diz João Nunes, é aquele que trabalha em consonância com o Cristo, aquele que vê o próximo como um irmão e que a caridade está em suas atitudes e pensamentos. Porém, ainda temos grandes dificuldades em, primeiramente, nos amar, fazer coisas boas para nós mesmos, cuidar do nosso corpo e da nossa mente, nos divertir com responsabilidade e sabedoria. O saber fazer tudo isso é um grande desafio pessoal, interna e externamente. A indiferença, esta cegueira, meus amigos? É quando nós não somos capazes de enxergar aquilo que olhamos ou simplesmente estamos vivendo olhando, mas sem ver. Por isso, indiferença. Quando as coisas não têm significado para nós, quando não faz diferença, quando a gente diz, tanto faz, está bom, está ruim, tanto faz. E João Nunes vem nos lembrar da indiferença, em primeiro lugar, para conosco mesmo. Porque tantas vezes a gente fala dessa indiferença, mas em geral apontamos a indiferença que a sociedade tem com parte dos seus membros, a indiferença com aquelas pessoas mais necessitadas. Mas olha que importante, a indiferença que tantas vezes nós agimos perante o nosso próprio processo de mudança, perante as nossas emoções, os nossos sentimentos, como se nós mesmos não nos importássemos, como se não fosse importante o meu bem-estar, como se não fosse importante a minha felicidade, como se não fosse importante a disciplina, a alegria de viver, os hábitos que nós vamos cultivando para sermos pessoas melhores. Então, o primeiro chamado, o primeiro convite de João Nunes neste capítulo, muda-te da indiferença, é chamar-nos para olhar para dentro de si mesmo, para perceber se nosso dia a dia nós não estamos nos esquecendo de nós estamos cegos, não estamos esquecendo de implementar com disciplina, com boa vontade, com alegria, esse nosso processo de mudança íntima. Então, para não sermos diferentes conosco mesmo. E muitas vezes, Helder, a gente tem a tendência de querer agir lá fora, ajudar o nosso próximo, fazer tudo que está ao nosso alcance para atender às demandas de que a sociedade nos coloca, os amigos, as pessoas próximas, e negligenciamos esse cuidado próprio. Então, João Nunes vai nos convidar a essa disciplina que nós devemos ter no nosso dia a dia. Disciplinarmos no trabalho ao bem, o trabalho no bem, mas sem deixar de olhar para nós mesmos, porque nós também precisamos, tem se falado tanto, seja mais gentil consigo mesmo, seja mais amoroso consigo mesmo, com seus processos. Cada um precisa se amar mais nesse sentido, porque muitas vezes nós nos sentimos culpados porque não conseguimos ter essa disciplina da mudança, e aí a gente se torna muito severo, severo até demais, e esse processo de culpa, às vezes de raiva de nós mesmos, isso tudo
vai se transformando numa ferida interna. Então é muito importante se disciplinar, como aqui aborda João Nunes, né? Nesse trabalho no bem, mas também para conosco mesmo. Não ser indiferente com os problemas que nós estamos passando. Muitas vezes nós tentamos fugir dele, nós procrastinamos, né? Uma palavra bonita que tem sido muito usada, procrastinamos essa nossa mudança e ao mesmo tempo estamos aí negligenciando ou sendo indiferentes com aquilo que nós temos que resolver, né, com as nossas questões e nossas pendências. Mas esse é o convite dessa luta íntima, enxergar a vida de uma outra forma, um outro prisma. Ele fala que nós veremos nossos problemas como questões que podem ser resolvidas, mas é com esse trabalho e com disciplina que começa no nosso próprio íntimo, com as nossas ações. Uma das coisas mais tristes, eu acho, nós podemos falar sobre nós mesmos, é entregar os pontos. É dizer, eu não mudo mais, eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, vai ficar para a próxima encarnação. Minha mãe dizia, burro velho não pega canga. Pois é, essa é uma indiferença conosco, uma indiferença, um olhar de indiferença. E o grande problema disto é que quando nós somos indiferentes conosco mesmo, nós somos indiferentes para com o próximo. Porque a gente não consegue oferecer, não pelo menos de forma espontânea, aquilo que nós não temos, aquilo que nós não cultivamos. Nós só podemos dar flores para o próximo se essas flores são cultivadas no nosso próprio jardim interno. Então, ser indiferente para conosco mesmo significa uma cegueira que nos impede também de enxergar o outro. E aí o capítulo vai nos lembrar da importância de abrir os nossos olhos para olhar para dentro de si. E construindo este processo de mudança, nós então agora, nos olhando, olhamos também para o próximo. Enxergamos aqueles que estão juntos de nós. Porque se tem algo também muito triste, é a indiferença nossa para com aqueles que convivem conosco. Os sonhos dos nossos filhos, os medos, as alegrias, o que está passando a minha esposa ou meu esposo, como os meus companheiros do lar estão vivendo, o que eles estão sentindo. Tantas vezes, os dias atuais têm nos enchido de tantas coisas que acabamos sendo indiferentes também com aquele nosso próximo, mais próximo, com aquele que senta à mesa conosco, com aquele que dorme conosco, com aquele que acorda conosco todos os dias. Então, não ser indiferente com cada um de nós mesmos abre os nossos olhos para enxergar e não ser indiferente com quem vive conosco. E, inclusive, alguns programas atrás, nós falamos um pouco das mídias sociais, né, Helder? Quantas vezes nós somos indiferentes com aqueles que estão à nossa volta, com o telefone na mão, né? Porque o outro está ali querendo conversar, contar como foi o seu dia, dividir um pouco do tempo, passar um tempo de qualidade, e a gente está conversando, assim. Então, essa indiferença que vai, às vezes, magoando pouco a pouco, e as relações vão se esfriando, e não pode, né? E o Helder falou dessa questão do nosso semelhante, e João Nunes aborda também quando nós olhamos para o outro e ele está num patamar diferente, porque muitas vezes nós conseguimos conquistar esse amor próprio, conseguimos já passar, né, para essa questão do trabalho com o próximo com mais presença, diríamos assim, e percebemos que o outro está ou mais avançado que nós, ou ele está um pouco mais atrás do que nós. E nesse ponto, respeito é sempre muito importante, para que nós não nos tornemos aquele chato, né, que quer puxar demais o outro, ou aquele que já está mais acima, que a gente não seja aquele invejoso.
ou puxa saco porque o outro brilha, né, está brilhando ali já a sua luz. Mas pelo contrário, entender que eu estou no passo a passo da minha caminhada e o outro também. Uns estarão adiante, eu vou tomá-los às vezes até como inspiração, outros estão um pouco mais atrás, né, com pensamentos ainda diferentes, e ainda há aqueles que lutam ainda contra o bem. Em todos esses nós devemos trabalhar o respeito com o patamar que cada um está. É não ser indiferente com o caminho do outro, né? Não ser indiferente com os processos que ele está vivendo e partilhar, participar, fazer parte. E neste caminhar, nesta mudança, saindo da indiferença pessoal, depois da indiferença doméstica, nós vamos criando um hábito de não sermos indiferentes em quaisquer situações que vivemos no nosso dia a dia. Porque assim a nossa família se importa uns com os outros, primeiro porque cada um de nós nos importamos conosco mesmo. E se a nossa família age assim, importando-se, olhando, buscando de alguma forma partilhar, participar da vida do outro, a indiferença social deixa de existir. Porque quantas vezes nós temos caminhado nas nossas ruas, no nosso trabalho, lá fora na sociedade, mas também com indiferença. Como se cada um tivesse que resolver os seus problemas, como se cada um já estivesse cheio de problemas demais para se importar com o problema que o outro está vivendo. E aí a indiferença com os nossos amigos da casa espírita, a indiferença com a nossa família mais ampla, nossos tios, nossos primos, né? Com aquela tia mais idosa, que às vezes dá aquele bom dia todos os dias, mas que a gente não pode ser indiferente, porque ela pode estar sozinha, precisando de uma ligação, precisando de um oi, precisando de uma atenção. Essa indiferença no nosso ambiente de trabalho, daquele que é companheiro que às vezes está mais nervoso, está mais cabisbaixo, está mais silencioso. E o que será que ele está vivendo? As necessidades financeiras, relacionais, pelas quais ele pode estar passando em casa. A indiferença na rua, daquele que às vezes está desabrigado, porque está precisando de um simples oi, de um simples sorriso, de um simples bom dia. Então veja como é que esse caminho de mudança, que começou lá no abandono, na mudança da indiferença para conosco mesmo, que vai para o olhar dentro de casa, também abre os nossos olhos para as ruas, para a sociedade, para a casa comum que é o nosso planeta Terra. Eu acho que eu queria propor, Helder, um exercício hoje para que a gente possa praticar durante a semana. Que tal? Ótimo. Um exercício para conosco mesmo. Tire um momento para você, aquele seu momento de oração, de prece. De preferência, pegue um caderninho de notas que você tenha, às vezes, o hábito, uma agenda que você consulte todos os dias. E no seu momento de oração e meditação, pegue este caderno e anote o que agora está mais gritante na minha vida e nos meus processos, que eu preciso olhar com mais carinho, que eu preciso deixar de ser indiferente, deixar de procrastinar, que eu preciso dar um pontapé inicial, um start, como diz o nosso querido João, sair da inércia para modificar na minha vida. E um outro exercício que é para com o nosso semelhante. Que tal mandar uma mensagem ou ligar para aquele amigo que há muito tempo você não vê, não liga ou não conversa, aquele parente, aquele amigo que você gosta muito e muitas vezes não sabe nem o que ele está passando durante esse processo. Então fica aí uma atividade para que a gente possa fazer conosco mesmo, olhar para nós com amor, com gentileza, com carinho, aquele processo que precisa de mudança, e olhar para o outro, e perguntar: e aí, tá tudo bem? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar?
Ou somente simplesmente, só vim aqui para te dar um bom dia, falar que você é especial, que você está sempre nos meus pensamentos, na minha oração, embora muitas vezes eu esteja um pouquinho distante, ou a correria do dia a dia ou da pandemia não tenha permitido. Mas eu estou aqui. Então, fica aí para o pessoal. Mais um convite, meus amigos, de mais esta semana seguirmos passo a passo o caminho da mudança. A natureza não dá saltos, nos lembra João Nunes. Importante então, com decisão, sem indiferença, olharmos para nós mesmos e rumo à nossa felicidade. Obrigado pela sua presença. Nos encontramos no próximo programa. Paz e bem a todos. E um forte abraço.